Então, gente, bom dia. Começar me apresentando, não sei como vocês chegaram aqui, né? O tanto de informações que vocês têm sobre mim. Mas meu nome é Maria Clara Bezerra, sou terapeuta ocupacional há 14 anos. Sou mãe de 4 filhos, moro aqui no Canadá desde 2013, faz um tempinho. Fiz a minha validação de diploma aqui, então sou TO no Brasil e aqui também. Tenho especialização em surdo-cegueira e em desenvolvimento infantil de uma forma geral. Eu estava comentando até ali com a Iva, falando um pouco sobre mim e a minha história. Muita gente não sabe o que é terapia ocupacional e até você viver a necessidade da TO, é muito difícil de você entender a profundidade até onde a gente vai. Eu vou falar sobre a TO e o brincar hoje porque o brincar é a forma que a gente usa para desenvolver. A terapia ocupacional, a gente estuda o desenvolvimento infantil, na verdade o desenvolvimento humano, do nascer ao morrer. A minha área é a pediatria, mas existe TO em todas as áreas do desenvolvimento. E porque a gente estuda o desenvolvimento total, qualquer dificuldade que a criança tenha, qualquer pessoa tenha, qualquer impacto que se tenha nesse desenvolvimento, qualquer quebra que se tenha nesse desenvolvimento, a gente consegue intervir, porque a gente estuda tudo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre brincar, sobre a terapia ocupacional, alguns sinais de alerta, o que prestar atenção, como eu sei que a TO pode ajudar, e vou tentar colocar um pouco da minha história, dos meus pacientes, dos casos, para vocês entenderem o que a gente está procurando, o que a gente pode fazer. Eu sou muito tranquila, então se vocês tiverem pergunta no meio, quiserem interromper, eu não tenho nenhum problema com isso. Vai ter tempo no final para pergunta e resposta, mas fiquem à vontade para interromper no meio também, não tem o menor problema com isso. E aí nós vamos começar por que o brincar é uma coisa séria, né? Por que a gente fala que brincar é a profissão da criança? Então, dentro da terapia ocupacional, a gente trabalha com a ocupação humana. Todos nós temos funções diferentes, né? Nós somos filhos, pais, irmãos, profissionais, e a criança, por essência, a maior parte do dia dela deveria ser brincando. Essa é a forma dela de entender o mundo e se desenvolver. Então, o brincar é a essência maior da criança. Por isso deve ser levado tão a sério e por isso deveria ser tratado como uma profissão maior dela. Então, quando a criança brinca, ela constrói o próprio mundo, ela compreende o mundo ao seu redor e ela tem a oportunidade de desenvolver e viver em grupo. O brincar, ele é tão importante que ele é estudado e ele tem fases específicas, tipos específicos, ele tem funções específicas. Então, desde o recém-nascido, por exemplo, do recém-nascido aos 2 anos, a gente fala da fase sensório-motora. Então, o brincar, ele é dividido e ele é estudado, especialmente pela TO, para que a gente consiga alcançar os objetivos que a gente tem em cada fase. Então, existe hoje uma tendência muito grande aos brincares educativos e direcionados, e tem que ser o brinquedo, tem que ter aquilo, mas não que isso não seja importante, mas ele tem o lugar dele. O brincar, ele precisa ser explorado em toda a sua essência mesmo. Então a gente entra na pergunta, tempo perdido ou investimento? Hoje em dia, a gente tem as crianças que elas têm uma agenda mais lotada que de empresário caro, né? Assim, sai da escola e tem jiu-jitsu, natação, não sei o quê, vai dormir não sei que hora da noite, mas é porque ele tem que ser o melhor dos melhores. Ele só vai ser o melhor dos melhores se ele brincar. Então, se a criança não tem tempo para brincar livremente, ela vai perder muito no seu desenvolvimento. A brincadeira, ela permite que a criança ensaie, experimente, interprete, reinterprete, elabore, sem a pressão e a expectativa. Então, quando a gente tem um brincar direcionado, ou quando a gente está ensinando de fato alguma coisa à criança, existe uma expectativa de um alcance específico de habilidade. A gente está esperando que ela alcance alguma coisa. A brincadeira, por essência, não tem essa expectativa. Então, você vê uma criança pequena que ela pega a bola, ela solta e olha.
Aí ela faz 50 vezes a mesma coisa. Ela diz, gente, por que ele tá fazendo isso? Para de jogar bola. Para de fazer isso. Para de... Gente, que saco. Ela precisa disso. Porque ela tá entendendo o mundo, ela tá entendendo o que é a gravidade, ela tá entendendo a reação das coisas. Então, se a ação dela tem uma reação no mundo. Então, se eu soltar a bola assim, vai fazer, mas vai fazer de novo? Foi por acaso ou foi porque eu fiz assim? E se eu soltar mais alto? E se eu soltar mais baixo? Aí você vê as crianças tentando entrar embaixo das cadeiras, embaixo dos negócios, entre o sofá e a parede. Sai daí, menino, por que tu tá fazendo isso? Ele precisa entender aonde o corpo dele está no espaço. Se ele cabe, se ele não cabe. A gente esquece muitas vezes que a criança é concreta. A criança não é abstrata. Você pode dizer a ela, você não cabe aí. Ele diz, mas eu preciso sentir. Eu preciso experimentar o mundo através do meu corpo. Então, se ele não tem a oportunidade de viver isso, ele vai virar uma criança muitas vezes retraída e agitada. Porque eu não posso nada. Eu não entendo o mundo se ele não passa por mim. Então, assim, se o brincar ele não é espontâneo, ele não é divertido, ele não é... ela perde dessa experimentação e dessa concretude do mundo e ela perde no desenvolvimento dela. Maria, meu filho, não sabe brincar. Ele corre feito um maluco dentro de casa e ele não brinca. Às vezes, esse é o brincar dele. Às vezes, existem sinais de alerta. Algumas crianças, de fato, têm dificuldade de brincar. Às vezes, elas olham para o universo e dizem, eu não sei o que fazer com isso. E aí, existem vários motivos para isso. Quais são? Aí a gente entra no sinais de alerta. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é, mentiram para vocês. A gente não tem 5 sentidos, a gente tem 8. E isso muda tudo. Porque se a gente não tem uma capacidade de processar o mundo nas nossas sensações, as coisas não vão andar. Como eu falei, a criança é concreta. E, especialmente até os 5, 6 anos, o mundo e as informações entram inicialmente no nosso cérebro através das sensações. Só que essas sensações não são só assim. Então, se tem alguma diferença nessas sensações, o nosso corpo vai reagir de forma diferente. Então, tato, olfato, paladar, visão, audição, todo mundo sabe, básico. Algumas informações sobre essas coisas. Por exemplo, o olfato e o paladar, eles são muito mais ligados do que a gente pensa. Uma das coisas que a gente costuma dizer na TO é que o olfato é sentir o gosto de longe. Então, algumas coisas a gente separa na caixinha das sensações como se elas fossem isoladas de si mesmas, mas elas não são. A gente separa as informações, especialmente no desenvolvimento infantil, para a gente conseguir entender, estudar, processar, mas a criança é uma coisa só. E todas essas coisas impactam diretamente no comportamento da criança. Aí a gente entra no sistema vestibular. O sistema vestibular é a nossa capacidade de processar o movimento. Seja o movimento externo, então a gente está no carro, a gente está parado, mas o carro está andando. Essa diferenciação é processada pelo sistema vestibular. O balanço, um escorregador, como a gente se move no espaço e a nossa capacidade de interpretar onde está em cima, aonde está embaixo, aonde o nosso corpo está no espaço. Inclusive o equilíbrio. Exatamente, inclusive o equilíbrio. A propriocepção, que é um dos sistemas mais importantes na infância que ninguém fala sobre ele. Pensa em músculo e osso. A capacidade de processar aonde o nosso corpo está no espaço, aonde os nossos músculos e o impacto que eles têm e a necessidade de sentir essa força dentro do nosso músculo, no nosso osso. E a interocepção, que é outra coisa que é chave no desenvolvimento que ninguém fala, que é a nossa capacidade de interpretar os nossos sinais internos. Eu tô com raiva ou eu tô com fome? Eu tô sentindo dor ou eu tô só incomodado? Eu tô com sede? Se eu não consigo, e se você parar para pensar, muitas vezes a gente demora um pouco para entender se a gente tá com fome, se a gente tá só irritado. Ah, não tô irritado não, tô só com fome, pode até pelo como. A gente demora para entender isso. E para a criança, esse é um processo que demora ainda mais. Então, por exemplo, você vê as crianças no desfraude.
Ah, Maria Clara, eu perguntei 3 segundos antes se ele queria fazer xixi, ele disse que não. É claro que ele queria fazer xixi, como é que ele não sabe? Porque a criança não faz essa conexão. Porque quando ela tá nesse processo de desfraude, o que que acontece? A gente tá aqui dizendo, daqui a meia hora eu vou ter que fazer xixi. Daqui a 10 minutos eu tenho que ir no banheiro. Não é, agora eu tenho que ir. Esse build-up, a criança não tem. Para ela, especialmente no começo, a informação é imediata. Se, ai meu Deus, tá saindo, aí ela corre. Então, até ela conseguir ampliar esse, ah, tá vindo. Ah, isso também é xixi. Demora. Mas a gente acha que ela tem a mesma capacidade que a gente de fazer essa conexão. A interabsorção é uma das coisas mais complicadas e menos lidadas de uma forma geral, porque as pessoas simplesmente acham que a criança tem a mesma capacidade da gente de dizer, ah, é isso. Não tem. Pequenos problemas, grandes emoções. Outro sinal de alerta. Tô montando a torre, eu derrubo a torre, no fim do mundo. Ou alguém chega e derruba a torre, meu Deus, o mundo acabou, porque não foi exatamente do jeito que eu queria. Crianças que são extremamente controladoras na brincadeira. A brincadeira tem que ser do meu jeito, todo mundo tem que seguir o que eu estou dizendo, senão o mundo acaba. Não só em relação à brincadeira, mas em relação à vida. Né? Normalmente a nossa rotina é jantar, tomar banho e cama, mas hoje a gente vai ter que tomar banho antes do jantar. Não vai. O mundo vai acabar hoje por causa disso e parece que realmente a casa está desabando porque a criança não consegue lidar com essa... Eu tenho uma questão. Essa semana teve uma mãe que me ligou. Eu muitas, como eu tô aqui 100%, então as mães às vezes me procuram para perguntar, tipo, eu tô com um problema. O que eu faço? Se eu faço speech, é TO, é aba. E aí ela me colocou isso. Tô com uma criança que acho que tá com 8, mas é assim, bastou alguma coisa não dar certo na escola, uma brincadeira que não deu certo, um amigo que falou, o mundo tal foi o primeiro, o mundo caiu naquele dia. E aí a gente estava falando, o ABA trabalha muito essa questão comportamental, mas o ABA é um pouco rígido, talvez ele não trabalhe tanto, né? E agora você me falando, eu já lembrei desse caso. Exato, e aqui tá. Aí ela falou, não, mas aí eu falei, eu tive a regular emoções e tal. Ela não se convenceu com a minha fala. Ela falou, ai não, mas agora você já sabe como responder. Porque é isso aqui, ó. Quando o corpo não responde, o comportamento vai ser a comunicação. O que acontece? Qual é o grande X da questão? Hoje em dia, especialmente porque a aba é muito popular, a gente olha para o comportamento pelo comportamento. A TEO não faz isso. Se eu não entendo a raiz do problema, eu não consigo ajudar essa criança. E o que acontece muitas vezes? Ah, Maria Clara, mas ele não está reclamando disso. Mas ele não falou que ele não consegue ver direito. Mas ele não sabe. Não é porque a criança consegue falar e ela é verbal e ela tem todo o vocabulário na cabeça dela, que ela tem a mesma compreensão e capacidade de interpretar o que está acontecendo com ela. Então, isso vai se traduzir em comportamento. E quando o corpo dela não responde como ela esperaria que respondesse, ela vai se comportar mal. Que não necessariamente é mal. Existe uma raiz por trás. Então, se eu sinto todas as sensações de uma vez, e o que é a integração sensorial? É a nossa capacidade de receber as informações sensoriais, registrar elas no nosso cérebro, entender o que é adequado naquele momento e responder adequadamente a esse estímulo. Nesse momento, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando e no meu movimento, né? Na imagem, tá? Vocês não estão sentindo o corpo de vocês na cadeira, vocês não estão sentindo a roupa de vocês no corpo de vocês, não importa mais. O seu cérebro entendeu que isso não é importante e ele ignora. Muitas vezes, a criança não consegue fazer isso. Crianças que têm dificuldade de processamento sensorial, elas sentem tudo ao mesmo tempo e elas não conseguem ignorar nada. Agora, você imagina você ouvir e sentir tudo ao mesmo tempo numa sala de aula com 30 alunos. Como é que você quer que ela se concentre? Como é que você quer que ela preste atenção? Como é que você quer que ela responda adequadamente ao comando? Ela nem ouviu o comando. Ela não tem como.
Então, se a gente trata como comportamento, não, você tem que sentar, não, você tem que ficar, não, você tem que... A raiz do problema ainda está lá. E ela vai explodir em outro lugar. Então, nunca o comportamento, especialmente em criança pequena, ele é só comportamento. E se a gente não trata a raiz, ele volta. Perfeito? E aí que tá. Qual é a raiz do problema? Em geral, essas são as 3 coisas principais que eu vejo na clínica, na vida, de uma forma geral. O que é o planejamento motor? Planejamento motor é a nossa capacidade de automatizar uma coisa. Então, hoje em dia, vocês não pensam mais quando vocês vão escovar o dente. Pensam? Você vai, pega a escova, você tá falando 30 coisas na sua cabeça. Escovar o dente é o menor dos seus problemas. A criança, até os 5 anos, ela tá automatizando todas as coisas. Então, ela precisa, de fato, parar e pensar em cada etapa do que ela está fazendo. A outra função do planejamento motor é a seguinte: você vê, por exemplo, não tem lá outro, mas, por exemplo, você vê uma garrafa de água, você já viu 50 milhões de garrafas de água na sua vida, você já levantou 50 milhões de garrafas de água na sua vida, você olha para a garrafa de água, o seu corpo automaticamente sabe a força que ele precisa colocar, o movimento mais ou menos que ele precisa fazer para pegar a garrafa e levantar a garrafa, certo? A criança não sabe. Aí o que acontece? Você olha e diz, é uma garrafa de plástico, você tem mais ou menos noção. Você chega lá e a garrafa tá pregada na mesa. Você vai levantar, ela não levanta e diz, opa, não era o que eu esperava. Seu corpo automaticamente entende esse feedback, diz, eu tenho que botar mais força, eu tenho que fazer, ele ajusta. Uma criança que tem dificuldade no planejamento motor, ela não consegue fazer isso. Então o que acontece? Ela olha para a garrafa, ela tenta, não dá certo. Ela volta, ela faz com a mesma força, com a mesma velocidade, com a mesma intensidade. E não dá certo. De novo. Claro, porque você tem que ajustar. Mas como ela não consegue ajustar, ela levanta e ela faz 4 meses do mesmo jeito porque ela não consegue entender o feedback que ela está recebendo. Ela olha para aquela garrafa e diz, eu não consigo. E ela desiste. Ou ela se frustra. É aquela criança que não quer tentar nada novo. É aquela criança que brinca sempre do mesmo jeito. É aquela criança que vai sempre querer ter o controle das brincadeiras. Ela vai sempre fazer... Por quê? Porque o que ela conseguiu automatizar, ela quer controlar. Eu não vou fazer outra coisa, porque demora tanto para eu entender esse movimento, demora tanto para eu... que eu não vou. Só que, se você não experimenta coisas novas, você diminui o seu repertório. Se você diminui o seu repertório, fica mais difícil de você ter de onde tirar informação para tentar de novo. Então, vira um ciclo sem fim. E, especialmente o planejamento motor, é uma coisa interessante porque as pessoas não falam sobre isso. As pessoas não fazem essa conexão. E, como eu disse, a criança é uma só. Então, se eu motoramente não consigo fazer uma coisa, eu vou ficar stuck em todas as outras. E, emocionalmente, isso se torna um big deal. Então, as crianças que controlam muito as coisas, meu Deus, eu não consegui, uma coisa dá errado, meu Deus, é o fim do mundo. Por quê? Porque, como eu falei antes, se eu não sei como o meu corpo vai responder a coisas novas, eu não sei lidar com isso. Então, eu tenho que manter as coisas sob o meu controle, e isso emocionalmente gera ansiedade, que gera reação, que gera mau comportamento. Então, muitas vezes, o planejamento motor, ele é raiz de muito comportamento de explosão que não parece ser relacionado. Ah, Marival, mas ele brinca ok. Brinca? A brincadeira é sempre igual? Ele vai no parquinho, sobe e desce 50 vezes a mesma coisa? Ah, não, ele prefere uma escada do que a outra. Ele nunca vai no brinquedo novo. A gente vai no parquinho novo, ele demora muito para ir brincar. Porque ele não sabe o que fazer. Porque o corpo dele não consegue corresponder ao que ele está tentando fazer. Então ele simplesmente para de tentar. Segunda coisa, o controle postural. O controle postural é muito interessante, pois é, cara, meu filho não senta. Ele anda, pra cima e pra baixo, na sala ele só quer ficar em pé. A nossa capacidade de controle postural, ela impacta muito mais a nossa capacidade de atenção do que as pessoas levam em consideração. É muito mais fácil para uma criança se manter andando do que sentada. Porque se você parar para pensar, quando você está andando, você está simplesmente catching as you fall.
Então, você está caindo e levantando a cada momento que você está andando. Para você se manter sentado, você tem que ter um alinhamento postural muito mais complexo do que a gente pensa. Ombro em cima do quadril e, em geral, alinhado com o joelho, né? Aquele 90zinho bonitinho. Se a criança tem dificuldade de fazer isso, ela vai ter dificuldade na musculatura anterior e posterior. Você tem que controlar a musculatura anterior e posterior. Você tem que controlar o seu diafragma. Você tem que controlar a sua respiração. Você tem que... Ah, não, vou fazer isso não, vou andar. É muito mais fácil. E se você não... Né, o core da gente é a âncora. Se você não tem uma boa ancoragem, você vai ter dificuldade de escrever. Você vai ter dificuldade de controle manual. Porque sem você ter um meio, todo o resto desanda. Ah, não, ele não consegue escrever. Será que ele não consegue escrever ou ele não consegue manter a postura? Mas qual é o tempo, assim, de referente à idade que a criança, por exemplo, é esperada a ficar sentada? Em geral, 5 minutos a cada da idade. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela vai ficar de 3 da idade dela a 15. Para cada ano, Sim, é mais ou menos isso. De 3 anos, né? Eu tô falando pequenininho. Tá. Isso, de novo, depende de muitos fatores, né? Depende da personalidade da criança, do interesse dela, depende. Mas, em geral, depende muito do controle postural. Uma criança que tem dificuldade muscular, de controle, de propriocepção, como a gente falou, né, das sensações de onde o meu corpo está no espaço. Muitas vezes essa questão do controle postural está muito ligada à propriocepção. Eu não sei aonde eu estou no espaço se eu não me mexo. Então são crianças que você está... Ah, não, a gente está sentado no sofá, mas é claro, o espaço é enorme, mas ele tem que sentar do meu lado. Porque o meu corpo termina aonde o seu começa. Eu tenho que ter esse contato e essa sensação. Ele está sempre procurando um cantinho. Ele está sempre atrás do sofá. Porque ele não sabe aonde ele está no espaço. Ele precisa desse contato físico para entender aonde ele está. Então não é implicância. Não é porque ele está sempre em cima de você. O corpo dele precisa. E a última coisa é a execução da tarefa, que é muito ligada ao planejamento motor, mas às vezes o que acontece? Eu tenho a ideia do que eu preciso fazer, eu até consigo entender ali o passo a passo, não, eu tenho que botar mais força, mas eu não consigo executar da mesma forma. Então, essa dificuldade mesmo de praxis, que a gente chama, né, da execução da tarefa, impacta muito na capacidade da criança de expandir o horizonte dela de brincadeira. Porque o meu corpo não vai fazer, eu não vou fazer. Eu não vou tentar. Eu não vou expandir isso, eu vou ficar por aqui. Então, a criança que fica sentada, que ela gosta só do quebra-cabeça, que ela fica ali só no... A criança que não arrisca, né? E por que eu falo do arriscar? Porque é essencial para o desenvolvimento da criança. Até os 5 anos, a criança deve ter experimentado todos os movimentos possíveis do corpo dela. Rodar, puxar, levantar, se jogar. A partir daí, não é que ela não vai experimentar coisas novas, mas a tendência é que ela tenha um mapa motor grande o suficiente para que a partir daí ela vá refinando esses movimentos. Só que se a criança está ou o tempo inteiro na frente da televisão, ou o tempo inteiro na frente do tablet, ou a criança que só brinca do mesmo jeito, o repertório dela é mínimo. Então você vai ver muito mais dificuldades motoras para frente que não precisariam estar lá, porque ela não experimentou as coisas até ali. E aí isso pode ser da própria criança por uma dificuldade anterior, ou às vezes a culpa é nossa. Eu sou mãe de 4 filhos, eu entendo muito bem. Menino dessa daí, não faz isso, não pula, não, peraí, volta, senta aqui. A gente faz isso. Porque a gente faz mesmo. Mas, e assim, a gente entendendo isso, a gente consegue dar um passo para trás e dizer, pera, sou eu ou é ele? E deixar um pouco mais. Vai morrer se pular do 2º degrau da escada? Vai não, então pula, vai. Morre não. Mas muitas vezes a gente quer controlar, porque a gente não quer lidar com a queda, porque a gente não quer lidar com talvez ele se machuque. E em geral, a criança se conhece muito bem. Você não vai ver uma criança começar a pular do 5º degrau da escada, ela começa primeiro. Aí ela testa e diz,
Tá bom, vamos pro segundo. Só que aí quando ela chega no segundo, a gente já tá, meu Deus, desce daí. Não é não? Entramos no meu parque querido. Como nós ajudamos? Bom, a gente usa até usa a ocupação humana como forma de terapia, né? Como eu falei, a gente lida com o desenvolvimento total. Então, se você vê uma TO na parte adulta, ela vai estar lidando com a profissão daquela pessoa, ou ela vai estar lidando com o hobby principal dela, o que ela mais gosta de fazer. Então, a gente, no desenvolvimento infantil, a gente tem que usar o brincar. O brincar é o que faz sentido para a criança. É o que guia a vida dela. Então, dentro do brincar, tudo muda. A primeira coisa eu acho isso uma das coisas mais maravilhosas do desenvolvimento. Se eu e você formos tentar aprender alguma coisa nova, a gente demora entre 200 e 300 repetições da mesma coisa para a gente dizer, peguei 200 a 300 repetições. A gente tá velho, gente, é horrível, eu sei. É ruim. A criança também, né? Você quer ficar repetindo um milhão de vezes. A criança, quando você faz brincando, cai para 12. 12 vezes. É abissal a diferença. Você cair de 200 a 300 para 12. Mas aí é a coisa. É brincando. Não é fazendo de conta que tá brincando, não. É brincando de fato. A criança precisa olhar para aquele momento, olhar para aquela situação e dizer, isso é legal? Eu consigo fazer isso aqui, é legal. Mas isso repercute sobre todos os níveis acadêmicos também. Tudo. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele é extremamente inteligente, especialmente nas crianças menores. Eles pegam o que vem com o input de dopamina. E ele consegue generalizar muito mais fácil que a gente. Obviamente que isso vai depender da necessidade de cada criança, se há uma outra questão de desenvolvimento, neurodesenvolvimento envolvida, e aí isso aí vai expandir ou não, dependendo de onde está ali. Mas, de uma forma geral, isso generaliza muito facilmente pela criança. Então, assim, eu vou falar depois, mais na frente, eu vou falar sobre alguns casos clínicos, vai dar para entender um pouco melhor isso. Mas, como eu estava falando, como a criança ela é uma só e ela é muito concreta, o que a gente mexe no corpo dela vai muito diretamente impactar no resto. O que acontece? Como eu estava falando também no começo, né? A gente acha que a criança é abstrata igual a gente. Maria Clara, mas eu converso com ele, eu falo o que não é para ele fazer. Aí ele diz, 3 segundos depois ele tá fazendo. Porque não é assim. Porque para ele, enquanto ele não tem uma conexão concreta com o que ele de fato faz, se perde. Então, Maria Clara, meu filho tem autoestima baixa. Eu digo para ele que ele consegue fazer as coisas, mas não faz diferença, porque não vai fazer. Que tem que ser ações práticas. Porque na hora que ele consegue fazer e você diz, tá vendo, você conseguiu, aí ele diz, opa, eu consegui mesmo? Agora tem muitas vezes, e tem crianças muito inteligentes que a mãe diz, você consegue. Consigo não, eu consegui. O que é que eu consigo fazer? Que joga na sua cara, mas você fica, você acha que é só falar? Eles são concretos, eles precisam de algo para segurar. Então, por exemplo, essa questão da autoestima e crianças que têm dificuldade de planejamento motor, como eu estava falando. Tudo bem. Adoro. Eu acho que só vi por causa do meu trabalho. Eu acabo relacionando tudo agora para as crianças. Esqueci. Claro. Eu tô falando do geral, mas isso é muito aplicável para tudo. Por exemplo, assim, para uma criança que tem uma dificuldade motora ou mais uma limitação, tá? Como é que a gente vai estar? Mesma coisa.
E no caso deles, é ainda mais importante que você faça menos. Sim. Que ele vai tendência. De fato, mas assim, para que ele entenda que ele consegue. Muitas vezes a gente tem dificuldade de dar esse step back, né? Ontem, eu tava com a mãe que o filho dela tem muita dificuldade motora de uma forma geral, ele tem várias dificuldades de regulação e tudo, mas a gente tá começando pela parte motora, por quê? Porque primeiro, o motor é o mais concreto. Sim. E quando ele começa a entender que ele consegue ali, as outras coisas começam a ir para o lugar. São as duas coisas. Não existe aprendizado, não existe desenvolvimento de habilidades se não tem regulação e se não tem esse processamento sensorial através do corpo. Então, normalmente, eu tendo a começar pelo motor justamente porque é o mais óbvio ali para a própria criança. E essa mãe, ela tem muita dificuldade de deixar ele fazer. Eu dou a instrução, ela vai lá e faz com ele, faz por ele, no caso, né? Que ela pega a mão dele e ele faz. Não adianta. Mas sua técnica de você segurar a mão para a criança fazer e depois a criança não faz sozinha, não é essa técnica de Não. Jyoti, não, por favor, não. We do hand underhand. A mão que faz é a dele. E, em geral, eu não gosto muito disso. Se você prestar atenção, a maioria das crianças que você faz isso, ela tá aqui, ó. Você tá fazendo um negócio com a mão dela? Então, como é que você demonstra para a criança entender a pessoa? Em geral, eu faço e espero. Eu faço, mas eu não tô falando de coordenação motora fina, de lápis, de escrever, eu não tô lá ainda. Porque começa com o corpo de uma forma geral. Quando a criança consegue observar o que você está fazendo e copiar, e aí eu já estou aqui entrando em casos bem mais complexos e bem mais... Você sabe que a criança consegue. Você tem níveis de suporte para você fazer isso, mas em geral, o hand under hand, hand over hand não é o meu principal. Porque se a criança não está prestando atenção e ela não está envolvida de fato, ela não está aprendendo nada. Se ela não é ativa no que está acontecendo, ela não está registrando nada. Então, não... E, em geral, se ela não está ativamente fazendo, talvez ela não tenha os pré-requisitos para fazer. E o que são os pré-requisitos para declarar? Meu Deus, agora... Não, é essa questão que a gente estava falando de controle postural. Às vezes o que falta é um controle postural, é uma questão sensorial que precisa ser ajustada. Quando você ajusta essas coisas, a criança, ela naturalmente vai para o próximo. Mas você precisa entender o que está errado nesse... Não é checklist, né? Assim, mas no pré, por que ela não está sentando? E assim, é importante mesmo ela sentar? Qual é o seu objetivo? É que ela sente ou é que ela faça a tarefa? Tem criança que tem trauma de sentar. Eu já tive criança que virava a mesa na minha cara. Aí eu disse, não vamos sentar, vamos fazer em pé. Ele faz, tô brincando. Eu vou obrigar essa criança a sentar? Não vou. Pra quê? Então, mas na nossa época a gente era obrigado a se sentar. Você senta. Graças a... Na escola a gente não brincava. Isso, e não tinha brincadeira. Playbase, né? Graças... lá no Brasil ainda bem mais sentado do que playbase como é aqui. Graças a Deus que nós temos aqui. Isso é uma coisa boa, assim, de um modo conservador, olhando, né? Pra como a gente foi educada, sim, no Brasil, de comércio, adora, porque, assim, descontentamento do meu ponto de vista, assim, acadêmico, comparando, assim, com 6 anos eu escrevia meu nome perfeito, sabe? Se eu vejo minha filha com 5 anos ainda, tipo... Agora eu também é importante você respeitar o tempo de cada criança. Eu não sou muito dessa do cada criança tem seu tempo, mas a questão é, não adianta você obrigar ela a sentar se ela não consegue fazer isso. Então a gente vai trabalhar no que ela precisa para ela sentar. O objetivo é que ela sente. Eu não vou obrigar uma criança que não consegue sentar ainda. Então eu posso estar trabalhando na questão da motora fina aqui, em pé, por enquanto. O objetivo vai ser sempre que ela chegue mais ou menos aonde os amigos da escola estão, ali. Que ela sente, que ela escreva, que ela concentre, que ela participe em grupo. A questão é como a gente vai chegar lá e o tempo que isso vai levar.
Porque, como eu disse, se ela não tem capacidade, por exemplo, de processamento sensorial dentro do estímulo que tem dentro da sala de aula, ela não vai conseguir, não porque ela não tenha a capacidade, mas a gente precisa organizar o sensorial dela antes para que ela consiga processar e sentar com os alunos e fazer tudo perfeito. Mas até chegar lá, eu não vou ficar amarrando ela na cadeira porque ela vai ter overload, não vai adiantar nada. Eu acho que uma coisa que a gente comentava muito das crianças estarem sentadas tem a ver muito mais também com uma questão social, porque comportamental social. Antigamente a disciplina era muito mais rígida. Uma professora nunca abraçava um aluno, né? A professora entrava, já ia pro quadro, todos os alunos sentavam e ali todo mundo quietinho. 10, 15 anos depois eu voltei para a sala de aula como estagiária e vi aquela criança andando. Eu falei, que cara dizia? Eu pisquei enquanto passaram anos, as crianças não sentam mais. Mas assim, o objetivo é que ela sente. A questão é como a gente vai chegar lá e entender o contexto geral. Ela não tá sentando por quê? E aí a gente volta para aquelas questões todas que eu falei. E aí a gente vai trabalhar nessas dificuldades para que ela sente. Mas amarrar ela na cadeira não vai resolver o problema. Entendeu? É diferença? Mas isso é uma questão clínica, assim, biológica, é uma questão psicológica. Eu acho que, assim, cada vez mais eu vejo as crianças nem tendo foco, assim, de ver sei lá, 20 minutos de Bluey, sei lá, sentando e ver. Mas é porque existem muitas coisas que chegaram aonde nós estamos. Como eu estava falando, tô perdendo um pouco do começo, mas questões sensoriais, por exemplo. O tipo de brincadeira, isso aí daria... Aí pode fazer um outro dia só falar sobre isso. Mas, se você pensar na nossa infância, no tanto que a gente brincou, o que a gente brincou, como a gente brincou, desenvolvia a nossa capacidade para tal. Hoje não é mais assim. Então, as crianças perderam muitos estímulos durante esse tempo e hoje os estímulos em si mesmo, por exemplo, da televisão e do iPad, eles são muito diferentes do que a gente tinha. E aí o que acontece? Elas são acostumadas com a dopamina fácil, com o estímulo fácil que tem no iPad e na televisão. Quando elas têm que sentar para concentrar, o cérebro demora muito mais para descer e conseguir focar. Então tem muitos fatores, não é simplesmente psicológico, existem questões neurobiológicas que impactam nisso e do desenvolvimento de uma forma geral, da brincadeira, dos estímulos fora e dentro, enfim. Do que foi explorado. Do que foi explorado, do que foi vivido, do que foi até chegar aqui. E do que é esperado das crianças mesmo, né? Quando eu tava conversando com minha mãe um dia desse, na geração da minha mãe, a gente, quando eu era criança, né? A minha mãe como mãe, a gente brincava do lado de fora, mas só no escurecer a gente voltava, sabia onde a gente tava, não. Hoje, meu Deus do céu, cadê meu filho? Não pode sair, não pode isso. A gente é muito mais super protetor. A gente é uma geração de pais muito mais super protetores do que qualquer... Isso é estudado, é sério, eu não tô inventando, não é. É cientificamente comprovado que essa geração é a geração mais super protetora que já existiu. Bom, a mãe da gente passava o tempo na casa fazendo os trabalhos domésticos. E a gente sobrevivendo. Acho que a sua geração já não tanto, mas a minha, eu passava tardes a gente morava num quintal por terra. Terreiro, assim, lá no Paraná, né? Eu tô falando de 50 anos atrás. E a gente literalmente cavava buraco, fazia boerio, destruía, tinha ciência. A gente tinha uma programação que era 1 hora e acho pouco. E depois a gente tinha que inventar o que fazer. Porque eu acordava de manhã e seria assistir Globo Rural. Não, gostava. Mas era isso, eu também. Fazia suquinho das folhas, porque ficava verde, experimentava, descobria que clorofila era real. Exato. Não era uma matéria. Eu fui quando falaram de clorofila na sala, eu sei. As crianças não... Só existe uma maneira de, assim, fazer não equivalente, né? Mas existe uma maneira de driblar essa superproteção. E também o fator de clima, né? A gente tá no clima super frio. Sim. E aí precisa dar uma equilibrada. Tem algumas coisas que a gente pode fazer em casa. A gente pode falar disso depois, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre. Eu ficaria, que eu adoro falar. Mas sim, a primeira coisa é quando a gente tem consciência da nossa tendência à superproteção. E eu não tô falando de vocês. Eu me incluo nisso. É a nossa geração. A gente consegue dar aquela... Respira.
Minha filha, minha terceira, né? Eu tenho 4. Minha terceira se ela não é pior do que eu era, porque eu acho que eu quebrei todos os ossos na minha vida. E ela nunca quebrou nenhum ainda. Mas ela sobe nas coisas, ela vai, eu quero subir na árvore. Eu disse, pode subir, minha filha. E se cair? Caiu. A gente lida com a queda. É isso. Mas quando a gente sabe, a gente consegue dar esse passo para trás e dizer, vai morrer? Não vai morrer, não vou deixar ela pular do telhado da casa. Mas, da árvore, ela vai, assim, uma arranhada, vai dar uma... E aí você consegue dar, assim, mas é muito intencional. Precisa ser intencional. Não dá pra gente achar que... Porque a nossa reação primeira vai ser sempre, não faço não. É como um ataque cardíaco com 1 minuto. É difícil, é muito difícil. E eu, como eu disse, a minha sobe nos fence, né? Que é de madeira, que não é nem de... Que é mais difícil, ela fica andando. A primeira vez que eu vi ela tinha 4 anos em pé na fence entre uma casa e outra. Minha filha, o que você tá fazendo? Não pode nem gritar, pensava que ela é de cima, né? Não. Na fence, minha filha. Você pode descer, por favor? E eu que lute. Mas assim, é intencional e é difícil. Mas é possível. Porque é o que a gente tá falando, a partir daí ela consegue entender o próprio corpo, a força que tem, a habilidade que tem, ela consegue explorar os próprios músculos, a própria coordenação, aonde ela pode ir, aonde ela não vai. Ixi, mamãe, dessa vez não deu certo, eu caí. O que a gente tem que fazer quando cai? Levanta, mas será que se eu pular de outro jeito dá certo? E aí você tem que dizer, vamos tentar, né? Doida que ela não pule. Mas ela precisa disso. Porque aí, a partir de então, como eu falei, a partir do 5 para frente, ela vai estar ajustando e afinando quase os movimentos que ela já aprendeu. Se a gente impede isso, mais para frente, a probabilidade é que tem mais dificuldade ainda. Como eu sei que vai ser beneficiado pela TO? As coisas que mais importam, sinais de alertas que se vocês verem, a TO vai ajudar vocês. As brincadeiras sempre iguais, como eu falei, vai no parquinho, só sobe no mesmo escada, desce no mesmo escorregador. Qualquer proposta que você faz de brincadeira nova é... Ou a criança que não diz não, é aquela criança que é muito sagaz e ela vai, não, mas e se a gente fizer desse outro jeito assim e não sei o que, que ela vai dar uma volta em você e ajuda e ajeita para ficar do jeito que tá de novo. Mesmo que ela tente novo, ainda foi sobre o que ela queria, como ela queria. Então, crianças que controlam muito as brincadeiras, em geral, botam o sinal de alerta. Ah, não, ela é líder. Será? Pode ser também. Pode ser um traço da personalidade. Mas, quando é demais, normalmente tem alguma coisa aí de planejamento motor, de alguma coisa que ela precisa desse controle. Às vezes, as dificuldades sensoriais trazem muito isso. Né? Eu preciso controlar o ambiente porque eu sei até onde o meu sensorial vai aguentar. As dificuldades sensoriais, como eu falei, não, Maria Clara, mas não é toda vida. Não, às vezes a gente está num ambiente muito barulhento, ele fica ok, e às vezes não. Porque existe um nível de tolerância e às vezes acontece build-up. Então a criança aguenta, chega uma hora que ela explode. Então crianças que explodem do nada. Crianças que parecem estar bem e... legal, mas não aconteceu nada e agora ele teve um meltdown. Em geral, é build-up sensorial que é importante que se avalie, que é importante que se veja. Crianças com dificuldade de lavar o cabelo, crianças com dificuldade de cortar o cabelo, crianças com dificuldade de cortar a unha, crianças que dão muito trabalho, por exemplo, em transição de season, né? Vai pro inverno, tem que botar manga comprida, não quer botar manga comprida. Aí depois tá manga comprida, não quer mais botar manga curta, nunca mais na vida. Que quer sempre manter aquele padrão de roupa igual. Tem que ter sempre... Às vezes não é só a textura da roupa. Às vezes, não, mas não tem nada a ver com sensorial, porque tem que ter o mesmo personagem em todas as blusas. Existe uma coisa que chama Signs of Safety. Mas isso é só, no meu caso, meus filhos fazem, mas às vezes é só no primeiro dia.
Aí depois eles falaram, não, então agora é mundo igual. Agora deu. Deu. Então, ainda assim, em geral, pode ser só uma observação geral do mundo. Mas às vezes, por exemplo, são signs of safety. Então, o nosso cérebro, ele pega as informações. E isso aí é integrado no ser humano para a sobrevivência desde quando o mundo é mundo, né? Assim, que a gente estava nos homens da caverna tendo que sobreviver. O nosso cérebro, ele consegue pegar os sinais no ambiente e interpretar isso como seguro ou não seguro. Então, às vezes, a criança tem uma reação específica a uma roupa, ela veste uma roupa que se sentiu confortável, então ela mapeia aquilo, às vezes por acaso ao personagem. Ela diz, não, se tem um personagem tá tudo bem. Ela faz essa associação sem nem entender da onde vem a associação. Se você perguntar da onde vem, nada disso que eu tô falando é consciente para a criança. Se você perguntar a ela, ela não vai conseguir te dizer. Meu filho, mas você tem dificuldade de coisa nova? Não. Ele não consegue. Eles não conseguem fazer esse mapeamento interno nesse nível. E tudo bem. É assim mesmo, né? Coordenação e equilíbrio, crianças que caem demais, crianças que batem muita cabeça, crianças que tropeçam o tempo inteiro, crianças que, meu Deus, tu passa por esse caminho todo dia, todos os dias tu passa por vida, vai cair sempre nesse mesmo lugar? Vale a pena olhar. Emoções desproporcionais para mais ou para menos. Como eu disse, as crianças que explodem demais, às vezes a criança que nada, a reação é nada. Tá o mundo caindo, a casa, todo mundo brigando e a criança tá lá como se nada tivesse acontecido. É ótimo, mas também é deficiente. É ótimo para a mãe, mas mesmo que você não vá tratar imediatamente, mas é bom ficar de olho. Porque o que acontece é que às vezes a criança é hiporreativa sensorialmente. Então, às vezes, ela não consegue processar, a não ser que tenha muita coisa. O que acontece? Eu tenho um paciente que chegou para atendimento com o pé quebrado. E a mãe dele falou, você pode, por favor, convencer essa criança a ir fazer uma radiografia, porque eu sei que o pé dele tá quebrado. É uma criança um pouco mais velha, verbal e tal. Aí ele, eu caí da escada, mas tá tudo bem. Eu disse, tá doendo? Eu sinto um pouquinho de vez em quando. Eu disse, você sabe que você não sente dor fácil, né? Você tá sentindo dor? Um pouco. Então, provavelmente, para qualquer um de nós, ninguém ia estar conseguindo botar o pé no chão. Você não acha que seria bom ir lá, foi fazer a aerografia, vai quebrar 6 semanas de gesso. Mas ele não consegue, porque ele precisa de muito. Então, as crianças hiporreativas também é muito importante que você fique com radar. Obviamente que não, isso aí não é a média geral. É mais como a criança boazinha, né? Tão bonzinho, faz nada. Nossa, filho, no caso, o bebezinho, tão bom, tu faz nada. Exato. Tá? Tão calminho. Coisa aí também tem dificuldade de comunicação, né? Tanto para nós como para eles. Ou criança que explode, ela simplesmente não sabe comunicar que alguma coisa tá. Sim. Ou a criança que se fecha também porque não consegue comunicar. Pode ser, mas existe uma indiferença. Nesse caso, por exemplo, como eu tô falando, não é que ele não conseguia comunicar, ele não estava sentindo. Ela não, digo, no caso da briga. Não, mas às vezes é porque ela não está processando aquele barulho. É o que eu tô querendo dizer. Tá o caos acontecendo, não é que ela tá, porque ela não consegue comunicar, ela não tá processando o nível de barulho, o nível de movimento. Às vezes ela simplesmente não... Tem que ser um negócio. Tu tá entendendo a diferença? Às vezes, aí acontece do shutdown, dela tá vendo tudo, mas eu não quero lidar com isso, eu não sei como me expressar, eu não vou falar. Mas tem essa do... Não, você viu a bagunça, viu que seu irmão caiu e tava um caos, porque a gente teve que ela... Caiu? Não registrou mesmo. Porque precisa ser uma coisa tão grande pra ele. É verdade. Entendeu a diferença? Inconsistência nas reações em relação ao ambiente. Então, não, meu filho fala tudo em casa, ele é maravilhoso comigo, ele é super social, saiu de casa, ele puf. Shutdown. Sinal de alerta grande. A criança precisa ser a mesma em todos os lugares. Claro, tá num ambiente novo, gente nova, ele demora ali uns 5 minutos, tá tudo bem aqui, a senhora tá bem, tá
mapeia ali, tá tudo tranquilo, tem outras crianças brincando, ele vai. Criança que fica ali horas com a mãe, ou que fica muito fechado, ela não consegue mesmo nem se interessar porque tem outras crianças e tal, ela não consegue sair, outro sinal de alerta. Agora foi pro segundo. Não, mas por que eu tô falando disso? Porque tem como ajudar. Não é simplesmente vou soltar a bomba aqui no teu colo e sair. Tem o que fazer. A questão é que muitas vezes a gente não associa isso com TO, a gente não associa isso com uma dificuldade. É o jeito dele. Mas se tem o que fazer, se a gente tem como ajudar, não precisa ignorar, não precisa deixar pra lá, entendeu? Eu acho que não precisa arrastar esse sofrimento. É isso. Eu sofro isso por coisas que há 30 anos poderia ter feito. E tipo assim, não, tudo bem, eu acho que vai dar certo. Eu sou terapeuta também e eu vou dar. E eu vi que não deu. Essa é a pior frustração. De você não fazer porque você poderia ter feito. E tudo bem, eu não fiz porque eu não quis, né? Não deu, não deu também. Mas hoje eu aconselho. Hoje quem eu vejo, eu falo, faz, só faz. Você não vai se arrepender. O meu mais novo, na história de 3 anos dele, tinha os amiguinhos que a gente sempre conclui. Ele se escondeu. Ele não quis participar. Ele mesmo pensou, eu quero dormir. Eu fui pro quarto, minha mãe foi ficar com ele não dormiu. Às vezes que convencer ele ia cantar parabéns, depois parabéns, e agora vamos passear. Eu saí, que me tira daqui, e saí. E toda vez que eu ia no aniversário, no Caxi, no meu colo, umas 3 horas, até ele começar. Mas aí, ó, isso aí é um grande... Estilo pediatra. Olha, só precisa de mais interação social. Vou ver se ele é creche. Ele é assim mesmo. Ele nunca conversou com a Dília fora na creche. Cara, eu vou fazer... Não, mas ele é normal com os amiguinhos. Eu vou ficar calada, eu vou fazer um comentário sobre a pediatria nesse país. E não vou falar mais nada. Mas a tendência deles aqui é primeiro esperar. E às vezes tem sinais de alerta sérios. Não, ele vai outgrow it. Não vai. Não é mágica. Não, se você não interfere, se você não ajuda, não é mágica, gente. Não tem um botão que aperta. Se você não ajuda a criança, ela não vai sair dali. Né? Assim, não é uma coisa tão simples assim. Ou até pode sair, mas qual é o preço disso? Não é só aqui, não. Lá no Brasil também é assim. E eles não sabem dos auxílios que tem. Até para crianças com diagnóstico, em geral, não tá falando, manda para fono. Qualquer problema de comportamento manda para ABA, não tá em organizício. É só isso. Para muito pediatra, se você perguntar o que é TO, ele não sabe. É patético. E aí eu recebo crianças com 10, 12 anos, mandados pela aba depois de 10 anos tentando, dizendo, a aba mandou, a gente não sabia o que era TO. Aí a gente começa a trabalhar, eles, meu Deus, se eu soubesse. Se você tivesse vindo com 5, o negócio já era muito mais fácil. Mas normalmente na escola, tá? Todos esses red flags, o pessoal fica disso porque eu participei do programa, né, o CFT, que na verdade é para ajudar a criança que tem dificuldade social. Vamos aprender aqui em casa, tá? E o bota Ceres. Sim. Os professores são os melhores em geral, de todos os profissionais que eu já vi aqui, em geral eles são os melhores para olhar e dizer, leva. Então, aí no daycare, é kindergarten. E aí eu falei, no começo ele é muito tímido, provavelmente ele não vai com elas me ligaram dali a 2 dias. Ele tá ótimo. Então tá bom. Mas, é o que eu tô dizendo. Todas essas coisas isoladamente, se é uma coisa, mas você fica de olho, essa é a questão. Não necessariamente uma coisa, meu Deus, pronto, acabou o mundo, ele tem isso, não é isso. Mas fica de olho porque isso pode, como eu disse, se você não trata a raiz, em geral isso vai voltar de alguma forma. Se for, de fato, uma dificuldade de processamento sensorial, por exemplo. Porque pode modificar de acordo com o que a criança cresce, mas isso não desaparece, não é assim. Então, é aquela coisa de, opa, tinha isso lá, será que
Entendeu? Uma situação interessante que na Universidade de 14 a gente perguntou, você quer festinha do quê, né? Não, mas ele tava lendo Senhor dos Anéis pra ele, numa versão pra criança. Aí ele falou assim, quero do Hobbit. Gente, ok, eu conheço um anel mágico, você é pra isso. Hoje. De que se... Então, se você precisa desaparecer da sua própria festa, é melhor a gente não fazer a festa. Ô, gente! Mas assim, é uma das coisas que a Isabel falando. Ele consegue explicar o porquê? Não, mas ele te diz. É muito pra mim. Isso, aquilo ali foi um caos, eu não quero aquilo de novo. Em outras palavras, é isso que ele tá dizendo. Por que, meu filho? Porque é muito alto? Porque ele pode dizer, talvez, que é muito alto. Mas ele não tá dizendo, é muito alto, meu cérebro fica overload, eu não consigo processar. Nada disso vem. Claro que não. Mas ele diz do jeito dele. Não aguento. Seja com comportamento, seja com palavras. Eu botei 3 casos pra vocês, pra gente falar um pouco, pra vocês entenderem até onde a TO pode ir em todas as coisas, né? Assim, são 3 casos reais que eu atendi bem recentemente. Primeiro, a criança que não suportava roupa. Foi esse verão, ela chegou em agosto. A mãe desesperada, ela já estava pelada dentro de casa. Ela não aceitava nenhuma roupa de forma nenhuma. Ela tinha uma blusa e uma calça, um short que ela aceitava sair. A mãe já ficando aflita, porque ela usava sem começar. E ia começar a esfriar e eu vou fazer o quê com essa criança, né? O desespero. E era engraçado, porque até a blusa era uma blusa bem grande e ela botava só uma mãozinha aqui. Ela não conseguia nem botar o braço de fora, ela entrou assim. Parecia um dinossaurozinho. Nenhum outro diagnóstico, nem nada. E aí, conversando com a mãe, a gente fez um sensory profile, que tem uma avaliação, né, sensorial. De fato, tinha uma alteração na questão do toque, mas nada... E eu já peguei muito caso já, isso é uma das coisas que eu mais faço lá nessa questão de toque. O caso dela, de fato, tinha uma alteração, mas não era o pior que eu já tinha visto. Não a ponto dela estar pelada dentro de casa. E aí, conversando com a mãe, vai e volta. Ela estava extremamente ansiosa por causa da escola. Qualquer coisa que se falava da escola, ela parava, ela se desesperava. Ela teve traumas em relação à escola no passado. Porque ela teve um acidente, a professora expôs para todo mundo, um caos. Muito ansiosa. Os pais, cada vez mais ansiosos. Virou um ciclo sem fim. Então, a gente fez alguns ajustes em relação ao input sensorial e é interessante porque a gente pensa que, eu tô desconfortável, então a gente afrouxa a roupa, bota a roupa mais frouxa que tem, é o contrário. O que acontece? Como eu estava falando no começo, o nosso cérebro, ele aprende a ignorar o input que não é importante. E, em geral, a roupa é uma delas. Você sente assim que bota e é pra parar de sentir. Só que quando você bota uma roupa frouxa, pra uma criança que é hipersensível, toda vida que ela mexe, a roupa encosta. Toda vida que ela mexe, a roupa encosta. Então o cérebro acorda de novo, e acorda de novo, e acorda de novo. E aí, eu não aguento mais isso. A gente inverte. Quanto mais contato constante, menos o cérebro precisa ficar interpretando. Então ele para de sentir. Outra coisa é propriocepção. O tato e a propriocepção, eles são muito ligados. Então, a gente dá um input. O que acontece com a criança que tem uma dificuldade tátil? A pele, ela interpreta errado o que ela está sentindo. Então, muitas vezes você vai ouvir crianças dizendo, tá doendo, essa roupa machuca. É uma forma de dizer, porque por mais que ela seja verbal, ela não tem todo o vocabulário do universo e às vezes as palavras não têm o mesmo peso para elas que tem pra gente. Porque elas sabem, quando a gente diz que tá doendo, todo mundo reage. Então, na hora que você diz, ai mãe, dói, a sua mãe para ouvir o que você tá dizendo. Então, ela diz, tá doendo. Aí você diz, gente, mas você procura, tem alguma coisa machucando? Não tem, mas é a forma dela dizer, isso é desconfortável e eu não tô entendendo. Quando você dá o estímulo no músculo e no osso antes de você colocar a roupa, em geral, ela consegue processar melhor a pele. Então, a gente fez um protocolo nesse sentido e a gente ajustou as expectativas da família e dela. Ela foi pra escola, vai pra escola de uniforme, chega lá, ela agora tá voltando até com os cabelos, não sei o quê. 3 meses. Nem isso. 2 meses. Então, tem muito que ser feito, mas a gente precisa ajustar as coisas. Se eu tivesse ajustado só o sensorial, não teria resultado. Porque o emocional estava gerando um aumento ainda maior da reação.
Porque, como eu disse, a criança é uma só. Então, às vezes, a reação sensorial, ela não vem só da sensação em si, mas ela se escala porque a emoção escala. Porque a criança é muito ligada uma coisa na outra. Criança 2. A Maria Clara, acho que você só vai ter criança 2. Tá bom, tá bom. Rígida. Não, mas eu falei um pouco dessa antes. Lembra que eu falei da questão do controle, né? Assim, tudo tinha que ser do jeito dele. Essa criança era engraçado porque era assim, a mãe dele tirava e dizia, olha, você vai sair do banho, tá na hora, tarará. Escândalo do mundo inteiro. Se ela tirava ele voltava pra ele sair. Era esse nível de controle, que tinha que ser do jeito dele. E aí, foram uns 2 meses de intervenção, e ela ligou e disse, não precisa mais, ele tá ótimo. Conseguimos, mas assim, com a intervenção na clínica e ajuste dentro de casa. Então, qual é a mensagem maior? Não é só o que a gente faz na clínica, não adianta você deixar a criança entrar na sala e ir embora, e pegar depois e achar que vai ser mágica, não é. É uma parceria entre terapia e casa. E aí a criança consegue generalizar e, de fato, alcançar o que precisa alcançar. A gente vai fazer pergunta e resposta depois, porque, enfim, tomastê. A mais. Vocês são obrigada, Kizzy, com o QR Code pro meu Instagram. E eu tenho um livro falando sobre o desenvolvimento infantil e desenvolvimento da autonomia. É um e-book, na verdade, que tá no Amazon, se vocês tiverem interesse. Tá aí, e meu Instagram tá. Deixa eu falar um pouquinho. Eu tenho muito a agradecer a Maria Clara, porque eu tô de olho nela faz um tempão, né? Eu acho que faz uns 4 anos, pelo menos. A gente começou a atender junto, meio assim, Maria Clara, vai lá, vamos atender junto. Não, eu tô até aqui de paciente. E a gente foi nessa conversa até que ela definitivamente veio. Confio demais no seu trabalho. Eu acho que você é uma super expert de fala. E com certeza, quem sabe que você venha fazer algum trabalho aqui com a gente, né? Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela presença. Uma pena quem se inscreveu e não veio. Infelizmente, gratuitamente, a gente tem esse tipo de coisa, né?